O Refúgio Divino, por Charles Spurgeon. Os filhos de Israel, durante sua permanência no Egito e no deserto, representavam um símbolo da igreja visível de Deus na terra. Moisés, em primeiro plano, dirigia-se a eles, mas, de modo secundário, suas palavras se aplicavam a todos os escolhidos de Deus ao longo das eras. Assim como Deus foi o abrigo do antigo povo de Israel, ele também é o refúgio dos seus santos em todos os tempos. Primeiramente, Deus foi um refúgio especial para o seu povo quando este estava sob a escravidão, suportando um jugo pesado. Quando os israelitas eram forçados a fabricar tijolos sem palha e sofriam com a opressão de seus feitores, eles clamaram ao Senhor e Deus, ouvindo o clamor de seu povo, enviou-lhes Moisés, o seu servo. De modo semelhante, há momentos em que o ser humano começa a sentir a opressão de Satanás. Creio que muitos ímpios, em algum nível, percebem a escravidão de sua condição. Mesmo alguns que jamais se convertem, têm consciência suficiente para, em determinados momentos, notar que o serviço de Satanás é penoso, gerando pouco prazer e expondo-os a perigos terríveis. Há homens que, como aqueles israelitas, não conseguem continuar por muito tempo fazendo tijolos sem palha, sem se darem conta de que estão presos na casa da servidão. Esses, que não são o povo de Deus, sob o peso de uma compreensão parcial de sua realidade, recorrem ao prazer ou à autojustificação para esquecer sua carga e seu jugo. Mas o povo eleito de Deus, movido por um poder superior, é levado a clamar ao seu Senhor. Esse clamor é um dos primeiros sinais de que uma alma foi escolhida, pois parece que instintivamente sabe onde está o seu verdadeiro refúgio. Você se recorda de que, mesmo conhecendo pouco de Cristo e estando em grande escuridão quanto a questões doutrinárias e talvez sem entender plenamente sua própria necessidade, havia algo em seu íntimo que o levava a orar. Você compreendia que somente no trono da graça poderia encontrar abrigo. Antes de se tornar cristão, antes de poder afirmar, Cristo é meu, você se prostrava muitas vezes em lágrimas à beira da cama, derramando seu coração angustiado diante de Deus, talvez em palavras como estas: Ó Deus, há algo que eu busco. Não sei exatamente o que, mas sinto um peso no espírito. Minha alma está sobrecarregada e só tu podes me aliviar. Sei que sou pecador. Ó, se tu me perdoares. Quase não entendo o plano da salvação, mas sei de uma coisa: quero ser salvo. Quero me levantar e ir ao meu Pai. Meu coração anseia por encontrar refúgio em teu peito. Isso, eu afirmo, é um dos primeiros sinais de que tal alma é uma das escolhidas de Deus. Assim como foi com Israel no Egito, Deus é o refúgio do seu povo, mesmo quando eles estão sob o jugo da opressão. Quando o cativeiro é quebrado, o Deus eterno se torna o refúgio de seu povo contra os seus pecados. Os israelitas foram libertados do Egito, estavam livres. Embora não soubessem exatamente para onde marchavam, suas correntes tinham sido rompidas. Estavam emancipados e já não precisavam chamar ninguém de mestre. No entanto, Faraó se enfureceu e começou a persegui-los com seus cavalos e carruagens, dizendo: Perseguirei, alcançarei, dividirei os despojos, minha ânsia será saciada sobre eles. Da mesma forma, há um momento na vida espiritual em que o pecado tenta puxar de volta aquele que acabou de escapar de suas garras. Como exércitos prontos para a batalha, os antigos pecados do pobre pecador o perseguem e o alcançam, deixando-o sem saída. O fugitivo deseja escapar, mas não consegue. O que deve fazer então? Você se lembra de que, naquele momento de desespero, Moisés clamou ao Senhor. Quando nada mais parecia capaz de oferecer refúgio aos pobres escravos fugitivos, com o Mar Vermelho à frente, montanhas ao redor e um inimigo furioso em seu encalço, ainda restava uma estrada aberta, o caminho real em direção ao trono de Deus. Ao perceberem isso, os israelitas imediatamente seguiram esse caminho, elevando seus corações em oração humilde, confiando que o Senhor os livraria. Você conhece bem a história. Como a vara erguida por Moisés dividiu as águas, permitindo que o povo passasse pelo mar
como quem atravessa um deserto, e como o Senhor afundou os exércitos egípcios nas profundezas do mar, destruindo-os completamente, de modo que nenhum inimigo restou. Aqueles que antes haviam visto seus opressores nunca mais os viram. Assim, Deus continua sendo o refúgio de seu povo. Nossos pecados, que nos perseguiam ferozmente, foram afogados nas profundezas do sangue do Salvador. Como pedras, eles afundaram nas profundezas, e nenhuma de nossas iniquidades permaneceu. De pé em segurança, à margem, podemos triunfar sobre nossos pecados submersos e exclamar: Cantai ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançando todas as nossas iniquidades no mar. Assim como Deus é o refúgio de seu povo quando estão sob opressão e quando o pecado tenta derrotá-los, ele também é o refúgio deles em tempos de necessidade. Os filhos de Israel viajaram pelo deserto, onde não havia comida. A terra árida não lhes oferecia alhos porós, alho ou pepinos, e não havia rios como o Nilo para saciar sua sede. Teriam morrido de fome se dependessem dos recursos naturais. Chegaram a Mara, onde havia um poço, mas a água era amarga. Em outros lugares, nem sequer havia poços. O que fazer então? O refúgio infalível do povo de Deus no deserto era a oração. Moisés, seu líder, sempre recorria ao Altíssimo, prostrando-se em agonia ou subindo ao topo da colina para, em comunhão solene, suplicar pelo livramento de Deus. Você conhece bem a história de como o maná caiu do céu e alimentou o povo, como o Senhor fez brotar água da rocha e trouxe carne com o vento. Israel não teve nenhuma necessidade que não fosse suprida. Suas roupas não se desgastaram, e mesmo atravessando o deserto, seus pés não ficaram doloridos. Deus providenciou tudo. Hoje, em nossa terra, precisamos ir ao padeiro, ao açougueiro e ao alfaiate para suprir nossas necessidades, mas o povo de Israel ia diretamente a Deus para tudo. Nós precisamos juntar nosso dinheiro e comprar as coisas em diferentes lugares, mas o Deus eterno era a fonte de todos os recursos de Israel. Em qualquer momento de necessidade, eles apenas elevavam suas vozes ao Senhor. Da mesma forma, nossa posição espiritual é semelhante à deles. Seja qual for a nossa necessidade, o Deus eterno é o nosso refúgio. Ele prometeu que nosso pão será dado e nossa água será certa. O mesmo Deus que concede bênçãos espirituais não negará as bênçãos materiais. O Senhor nunca permitirá que você pereça enquanto Ele tiver poder para ajudar. Vá até Ele, independentemente do problema que o oprime. Não pense que sua situação é difícil demais, pois nada é impossível para o Senhor. E não suponha que Ele se recusa a cuidar tanto das suas necessidades materiais quanto espirituais. Ele se preocupa com você em todas as coisas. Portanto, agradeça em tudo e, por meio da oração e súplica, faça conhecer suas necessidades a Deus. Nos momentos em que o jarro de azeite estiver prestes a secar e o punhado de farinha quase acabar, vá ao Deus Todo-Suficiente, e você verá que aqueles que confiam nele nunca carecerão de nenhum bem. Além disso, nosso Deus é o refúgio dos seus santos quando seus inimigos se enfurecem. Quando o exército de Israel atravessava o deserto, foi subitamente atacado pelos amalequitas. Sem qualquer provocação, esses saqueadores do deserto investiram contra eles, atacando os mais fracos que ficavam para trás. E o que fez Israel? O povo não pediu por um grupo de cavaleiros poderosos contratados do Egito como defesa, e mesmo que desejassem isso, Moisés, o sábio líder do povo, buscou outra fonte de auxílio além da força humana. Ele clamou a Deus. Que imagem gloriosa é aquela de Moisés, com as mãos erguidas no alto da colina, trazendo a vitória para Josué no campo de batalha abaixo. Aquelas mãos levantadas valiam mais que milhares de soldados para os exércitos de Israel. Na verdade, 2 vezes mais homens não teriam conseguido a vitória tão facilmente quanto aquelas 2 mãos estendidas, que trouxeram a onipotência do próprio céu. Essa era a principal arma de guerra de Israel, sua confiança em Deus. Josué foi à luta com seus homens, mas o Senhor, Jeová Nissi, era a bandeira da batalha e o doador da vitória. Assim,
O Deus eterno é nosso refúgio. Quando nossos inimigos se enfurecem, não temos razão para temer sua fúria. Não devemos desejar estar livres de inimigos, mas sim apresentar nosso caso diante de Deus. Não há posição em que as armas de nossos inimigos possam nos ferir, enquanto a promessa divina permanece. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Mesmo que terra e inferno se unam em maldade, o Deus eterno é nossa fortaleza e castelo, garantindo-nos um refúgio eterno.